vamos lá, porque a gente vai conversar sobre um assunto importantíssimo, recebendo um médico que traz pra gente aquela esperança de conseguir ajudar até mesmo as pessoas mais distantes, porque a gente vai ajudar através do Barco Hospital Papa Francisco. Estou falando isso porque o médico que traz pra gente um assunto importantíssimo sobre a saúde dos nossos olhos também é voluntário no Barco Hospital Papa Francisco, tá? E a gente escolheu para falar hoje sobre a retinopatia diabética, que é uma complicação do diabetes que afeta os olhos, causando vários danos aos vasos sanguíneos que ficam na região posterior ao olho, na retina. E aí, gente, isso é a causadora de perda visual gradativa que pode, infelizmente, progredir para cegueira, tá? Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que a retinopatia diabética atinge 150 mil pessoas por ano no Brasil. Olha que número grande. Pensa, 150 mil pessoas que podem ficar cegas. E essa também é a principal causa de cegueiras em pessoas com idade entre 20 e 74 anos. Ou seja, mas já tem muita gente cega por conta dessa doença, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, tá bom? Para falarmos mais sobre esse assunto e também sobre o trabalho lindo do Barco Hospital Papa Francisco, eu recebo ele, que é oftalmologista, Dr. Gustavo Faria. Sim, vamos conversar com o pai do Tomás, né? Mais importante do que oftalmologista, mas ele também é oftalmologista, voluntário do Barco Hospital Papa Francisco, Dr. Gustavo Faria. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Parabéns pelo filho. Prazer. Bom, a mãe também está ali, linda, maravilhosa. Parabéns pelo filhote. Viu? É bom, né? A gente vê o filho da gente assim, desenvolto, inteligente. Meus parabéns. Vamos sentar aqui. Ó, a melhor banda do mundo. Já fica a dica para vocês todos. Aí quando quiser fazer uma festa, já leva para seu evento. Eu tava assistindo Meninos, eles lá, são ótimos. eles são excelentes. A gente vai falar sobre retinopatia diabética. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Se vocês quiserem dar uma relaxadinha, ir até o toalete, tomar uma aguinha, vocês estão em casa. Fiquem à vontade também, tá bom? Agora, vem cá, você que está aí, esperando esse momento, porque essa pauta é importante. Tem muita gente que já tem diabetes. Significa que todo mundo que tem diabetes vai ter retinopatia diabética? Pode ter, em algum momento da vida, sim. A sua introdução foi perfeita. Então, a retinopatia diabética ela é a principal causa de cegueira em pacientes economicamente ativos, né? Então, a pessoa está em idade de produção e aí ela fica doente por problemas de visão, vários problemas sociais, familiares e tudo mais. Agora sim, principalmente o paciente quando ele não se controla, né? O paciente ele é diabético, recebe aquele diagnóstico, a glicemia vai estar alta e na maioria das vezes o paciente não sente nada, não leva aquilo em consideração, acha que não vai ter nenhum tipo de repercussão na vida dele e aí ele descontrola, ele continua mantendo os mesmos hábitos de vida, ele não muda, não pratica esportes, não melhora a dieta e em algum momento da vida esse paciente descontrolado, né, a glicemia alterada, ele vai ter retinopatia diabética. É importante enfatizar, se as pessoas pegarem essa mensagem hoje, isso é muito importante. A pessoa, quando é diabético tipo 1, que é aquele que é diagnosticado logo na infância, na adolescência, esse paciente ele tem 5 anos para procurar um oftalmologista para poder fazer sua primeira avaliação oftalmológica, tá? O paciente diabético tipo 2, gente, isso é muito importante. Teve o diagnóstico de diabetes, além de ir no endocrinologista, além de ir no seu clínico, já deve procurar um oftalmologista para já fazer o seu exame oftalmológico, né? Pode já ter algum sinal de retinopatia diabética e o prevenir é sempre melhor do que remediar. Eu disse na minha introdução que a retinopatia ela pode progredir para cegueira, né? Quando a gente pensa nessa progressão, eu posso imaginar quantos anos pela frente? A retinopatia diabética ela tem alguns estágios. A gente divide em retinopatia diabética não proliferativa, que tem estágio leve, moderado, severo, e a retinopatia diabética proliferativa, que dá hemorragia, que é sangramento dentro do olho, descolamento de retina do diabetes, são descolamentos difíceis de tratar, a maioria das vezes tratamento cirúrgico, tá? Isso demanda alguns anos para evoluir. Outra complicação que pode dar em qualquer um desses estágios é o edema macular diabético. A mácula é o centro do olho. Quando a gente precisa ver o rosto das pessoas, fazer leitura, a gente olha com a mácula. O edema é bem no centro, então a visão fica borrada, fica distorcida
E esse edema macular pode dar em qualquer momento da vida. Então, geralmente são anos para a pessoa chegar nesse estágio. Os mais descontrolados, 3, 4, 5 anos. E aquele paciente que se controla muito bem, provavelmente ele vai ter alterações leves e pode ter toda uma vida saudável. Então é muito importante o controle da sua doença. O controle do diabetes, né? E é impressionante, porque como você falou, tem gente que descobre que tem, fala, eu não vou me preocupar com isso. Já fica chateado com o diagnóstico e aí acha que a solução é chutar o pau da barraca. Só que aí é que vem todos os problemas, né, doutor? Vem. São problemas sérios. São problemas sérios. Às vezes a pessoa já chega no consultório com algum diagnóstico, com algum tratamento. E às vezes aquele tratamento que aquele médico passou é um tratamento muito inicial. E o caso dele já não pede aquele tratamento. Já pede alguma coisa, uma intervenção mais séria. Por exemplo, uma cirurgia, uma fotocoagulação a laser, uma injeção intraocular. A pessoa assusta com esse tipo de tratamento. É possível, tem tratamento. Diabetes não tem cura. O que ela tem? Controle. Tá? Então vamos controlar a doença, vamos fazer os exames periódicos para evitar esse tipo de alteração que vocês estão vendo aqui atrás, né? Mas a retinopatia, então, tem tratamento? Tem tratamento. Essa é a boa notícia. Tem tratamento. Mas o tratamento, dependendo da alteração, pode já deixar algum tipo de sequela, né? A visão já não volta como era antes. Então é isso que a gente trabalha para restabelecer a melhor visão possível. E às vezes esse possível não é o ideal. Então, acompanhar além com o seu clínico, com o seu endocrinologista, também acompanhar com o médico oftalmologista. Então, Cláudio, o que eu percebo no meu dia a dia, paciente da clínica privada, de convênio, ele apresenta um certo tipo de retinopatia. O paciente do sistema público, eu atendo também sistema público, faz orientação, as retinopatias são muito mais graves. Ou seja, o que quer dizer? Realmente falta orientação, falta segmento. A gente sabe que o acesso aos bons serviços públicos de qualidade são precários no Brasil, em muitos lugares do país. Então, esses pacientes sofrem muito mais. Então, por isso é que a gente tem esse momento aqui no Vida Melhor e a gente foca e gasta um tempo, no bom sentido de gastar, falando de saúde, né? Para promover saúde. Porque se está faltando informação para você hoje em relação a diabetes, você já entendeu que precisa controlar. Não tem cura, mas precisa ter controle pro resto da vida. Precisa levar a sério. Se descontrolar o diabetes, vai ter outros problemas sérios. Mas a retinopatia tem tratamento. E pelo que eu entendi, então, do que você está falando, é o quanto antes, melhor o resultado, melhor o prognóstico. Sempre. Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar já, vou pedir só 2, 3 minutinhos e a gente volta para falar um pouco mais desse tratamento, essa informação que você disse que os pacientes da rede privada, eles já têm e por isso eles acabam enfrentando melhor a doença, lidando melhor, tendo um bom resultado. Qual é essa informação que quem está assistindo a gente que não sabia, precisa saber. De volta com o nosso assunto, doutora, eu queria que a gente falasse um pouquinho então sobre essas informações preciosas que você disse que às vezes o paciente da rede pública acaba não tendo e chega lá já tardiamente, não tem mais o que ser feito, né? Tem o que ser feito, mas as sequelas às vezes já são permanentes, né? O que acontece? O paciente, quando recebe o diagnóstico de diabetes, ele tem que melhorar o quê? A alimentação. O diabético tem muito aquela estigma, um mito, né? Vou passar fome, não posso comer doce. Não é bem por aí, né? Não vai passar fome porque o diabético tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Não dá tempo de passar fome. Agora, ele precisa entender de medicina. Um pouco de diabetes, de alimentação, ele tem que entender. Primeiro, não negar a doença. Tem uma doença? Então, quais são os alimentos mais saudáveis para o diabético, né? Claro, tem que reduzir doce, tem que diminuir os carboidratos. Então, enfim, equilibrar a dieta. E de 3 em 3 horas comendo. Tem que medir a glicemia. Logo no começo tem que fazer uma curva glicêmica para entender como é que o seu açúcar se comporta no sangue ao longo do dia, para ele ajustar a sua alimentação. Então, o paciente acha que é só tomar o remédio, né? A insulina, os antiglicêmicos via oral, e não é só tomar o remédio. Tomar o remédio, 50%, o outro 50%, a dieta. Fazer exercício, perder peso, na maioria das vezes, principalmente os diabéticos tipo 2, tem que perder peso, fazer exercício, tem que mudar essa parte da qualidade de vida. Bom, isso tudo não funcionou ou funcionou em parte, chegou no médico,
Estou com algum problema? Aí nós vamos diagnosticar qual o tipo de retinopatia, se é leve, severa, moderada, se já é retinopatia diabética proliferativa. Ah, eu estou com um edema macular, minha visão está embaçada, minha retina está inchada. A gente tem as injeções intravítreas, são antiangiogênicos ou até corticosteroides. Em cada momento, o médico vai balancear qual que ele vai utilizar, né? Passou dessa etapa, chegou a retinopatia diabética proliferativa, que é o caso aqui, teve um sangramento dentro do olho, a visão embaçou muito, apagou até, chegou em casos que a visão apaga. Ele tem que ir para uma cirurgia. A cirurgia é a vitrectomia, onde vai ser removida todo o sangue de dentro do olho e os descolamentos de retina, as proliferações fibrovasculares, os neovasos, os novos vasos que vão crescendo no olho, porque aquela retina está sofrendo. E geralmente na cirurgia ela é complementada com um laser, fotocoagulação. Para quê? Para você cauterizar aquelas áreas onde a retina está isquêmica, ou seja, ela não está recebendo oxigênio, para deixar só o centro da visão mais saudável. Ou seja, o olho mandar todo o esforço dele para o nervo óptico e para o centro da visão, tá? Mas o laser também deixa sequelas, porque limita o seu campo de visão. Ou seja, tem tratamento, os tratamentos são ótimos, cada vez mais modernos, os melhores resultados, mas vamos procurar prevenir. Perfeito. Agora me conta um pouquinho da sua experiência do Barco Hospital Papa Francisco, que eu sei que é uma experiência que muda a vida, né? Muda a vida. Nossa, eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado por esse projeto deles lá. O barco completou 5 anos agora, mas nós tivemos essa pandemia no meio, eu já fui em 2 expedições para lá. É uma experiência muito gratificante. O Tomás, que apareceu aqui, ele ajuda a separar os brinquedos dele para eu poder levar lá, porque a comunidade ribeirinha lá, eles são muito carentes de tudo. O pouco que a gente leva é muito para eles, é tudo para eles. Né? Um médico, oftalmologista, cirurgião, eu vou lá para fazer consulta básica. E os oftalmologistas são um dos mais procurados lá, porque a gente trata de mamanda caducano, né? Então, é muito gratificante. Eu volto encantado lá, toda vez que eu vou para lá. Me energiza. A gente reza, a gente tem a nossa religião, mas quando eu senti mais próximo de Deus, fazendo esse trabalho voluntário lá. É puro amor, né? Entrega, né? Fazer o que a gente veio aprender a fazer aqui, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a gente se ama. Que lindo. Esse trabalho não pode parar, né? E tem gente que ainda não entendeu isso. Por que doar para esse projeto, doutor? Conta. Esse projeto, esse barco hoje, que vocês estão vendo, o Papa Francisco, ele fica no estado do Pará. Ele recebe verba pública do Ministério da Saúde do SUS do Pará, mas ele precisa de verbas privadas também, os grandes empresários, né, as grandes empresas. Por que ele precisa dessas verbas? Porque depender só de verba pública no Brasil, às vezes é meio cobertor curto. Pode quebrar um equipamento lá, um mamógrafo, um raio-x, e demora para aquilo ser consertado, a reposição. Então, você tendo a parceria público-privada, muitas empresas ajudando, o barco está sempre com condições impecáveis e fazendo esse trabalho que é outro Brasil, né, gente? Aqui, nós aqui no Sul não temos essa noção de lá. Agora, não só empresas privadas, viu? É importante você que está aí assistindo entender que você pode fazer parte de tudo isso, fazendo a sua doação com quanto for. Não precisa ser uma quantia grande, é quanto você puder. A diferença que você vai fazer na vida de alguém será grande. Todos juntos conseguem fazer um movimento grande. Atualmente, a gente tem uma expedição a cada 15 dias, durante o ano todo, mas a ideia é que tenhamos mais expedições, porque a necessidade é muito grande, não é, doutor? Eles estão agora inaugurando um outro barco hospital. Esse barco, vocês estão vendo, a equipe são 30 pessoas, 20 fixos lá, os enfermeiros lá do barco, o comandante, os marujos, cozinheiro, e os 10 voluntários. O novo barco, que vai ficar em Manaus, serão 87 voluntários, entre a equipe fixa e os médicos e dentistas. Ou seja, a estrutura vai ficar muito maior. E olha, os barcos todos, eles têm centro cirúrgico, equipamentos de ponta. A gente ouviu o doutor falando de mamógrafo, mas tem toda a parte de radiologia. Então, você consegue fazer exames lá. Na parte de oftalmologia também é tudo bem completo. Eles levam óculos, não é? Vai ter microscópio para realizar cirurgias oftalmológicas. E eu fiquei sabendo do Frei Ezequiel, que está lá hoje,
que eles adquiriram uma torre para fazer cirurgia videolaparoscópica. Coisa mais É linda, uma maravilha, é gente. uma benção. E tá aí, olha, o QR Code, você aponta a câmera do seu celular e você já cai direto lá no WhatsApp, dali você já vai fazer a sua doação, você também pode acompanhar todo o dia a dia do barco, vai ficar bem próximo de tudo isso que é tão bonito. E na verdade não só falando, existe um trabalho voluntário, não, é você fazendo parte, você falando, eu sou voluntariada através da minha doação. Faça isso, abraça essa causa. O que você diria para quem já é voluntário? Que tem que voltar cada vez mais a palavra convence, mas o bom exemplo arrasta. Então, que tenhamos mais médicos, mais dentistas, outros voluntários de outras áreas que possam conhecer essa maravilha e ajudar essas pessoas tão necessitadas. Faça a sua doação. Ajudeobarco.com.br é o site, ajudeobarco.com.br e siga no Instagram, Dr. Gustavo Faria, que é o Dr. Gustavo Faria.oftalmo. Dr. Gustavo Faria.oftalmo. Doutor, você fica onde? É aqui em São Paulo ou no interior? Trabalho em São José do Rio Preto, São Paulo. Bem que eu percebi que tinha um sotaque diferente aí. Então é de Rio Preto. Manda um beijo para toda a turma lá. Aliás, a gente tem lá a nossa sede maravilhosa. Mesmo. Muito obrigada. Obrigado. E até a próxima. Viu? Uma boa viagem.